partir de hoje, nasce um novo espaço aqui na TV Alerj, o Elas Pautam RJ. Um programa feito para dar visibilidade, ampliar as vozes e destacar a presença feminina na política e em todos os setores da nossa sociedade. E já em nossa estreia, o estúdio do Elas Pautam RJ se transforma num espaço de protagonismo, força e inspiração. Vamos receber duas mulheres que não apenas ocupam cadeiras no parlamento, mas que com coragem e sensibilidade ocupam a história. Elas são a voz de milhares, a presença que rompe barreiras e a prova viva de que política não tem gênero. Tem compromisso, visão e alma. De um lado, a experiência e articulação de quem representa o Brasil em Brasília. Do outro, a dedicação incansável a causas sociais que transformam a vida de quem mais precisa no nosso estado. São mulheres que constroem pontes, criam caminhos e pavimentam o futuro para que outras mulheres possam vir. Recebemos com toda honra e entusiasmo a deputada federal Soraya Santos e a deputada estadual Tia Ju. Sejam muito bem-vindas, deputadas, que alegria. As senhoras, as duas que têm muito em comum, as duas nos seus terceiros mandatos, e as duas que são as representantes das mulheres, as procuradoras da mulher, a senhora na Câmara Federal e a senhora aqui conosco no estado do Rio de Janeiro. Deputada Soraya, que alegria. Alegria nossa, Cláudia, que felicidade você abrir esse espaço, porque, na verdade, aqui, que é o espaço de ouvir a sociedade, né? O parlamento ouve a sociedade, em especial do Rio de Janeiro, ele precisava mostrar o quanto é fundamental termos mulheres em todos os espaços, seja na política ou em qualquer outro órgão. Mas na política, por que ele é essencial? Porque é aqui que a gente produz legislações, faz a política pública. E você pode imaginar que quando eu cheguei na Câmara, em 2015, nós tínhamos 5 estados brasileiros sem uma deputada. Nós tínhamos 1.900 municípios sem uma vereadora. Então você imagina, Cláudia, que vereador é quem primeiro vê a dor das pessoas. Quem é que estava vendo o que estava acontecendo com as mulheres daquele município? E aí foi muito interessante, Tia Ju, porque eu cheguei e fui olhar no 1º Outubro Rosa. Eu sou mulher, faço mamografia, sou deputada, militante. E naquele Outubro Rosa, eu fiquei sabendo que as mulheres cadeirantes não faziam mamografia, pelo simples fato do mamógrafo não reduzir a altura. E aí a gente botou para votar uma lei dizendo assim: compra de mamógrafo com dinheiro público tem que ser para todas, tem que ter redução de altura na especificação. E eu fui, Claudinha, assistir o primeiro exame de uma tetraplégica no Brasil em 2016. Uau. Isso é política pública. As mulheres ganhavam a prótese da mama doente quando tinham câncer, já saía torta. Ora, autoestima é base da dignidade. Então, se der uma, vai ter que dar as duas. Então, veja como é que pode uma legislação ser feita só por homem ou ainda que fosse só por mulher. Você tem que ter os dois universos. Então, quando você diz que o Brasil precisa defender a justiça social, ele tem que entender que tem que ter mulheres em espaço de poder, em especial na política. É inadmissível, porque o espaço político, se é uma democracia, no mínimo tem que ser paritária, por isso que a gente vem trabalhando a obrigatoriedade de cadeira efetiva. Não dá para o Brasil brincar. Isso não é direito da mulher, quero deixar claro isso. Isso é uma necessidade de país. O país que diz: eu quero diminuir a desigualdade, eu estou na luta pela justiça social, ele tem que fazer um esforço e levar a mulher para a política. E é por isso que vocês duas agora são as representantes do PROCON da mulher, não é isso, Tia Ju? Exatamente. A procuradora... Obrigada, Cláudia, primeiramente, e a TV Alerj por abrir esse espaço importantíssimo. De fato, a Procuradoria da Mulher é o PROCON das mulheres, né? E aqui no Rio, por exemplo, demorou-se a entender a necessidade desse espaço tão essencial, que é diferente do espaço da Comissão de Mulheres. A Comissão de Mulheres da Casa continua atuando em parceria com a gente também e trata dos méritos. Todos os projetos que passam, as ações de mérito, todas na Comissão da Mulher. A Procuradoria da Mulher é esse ouvido e os braços acolhedor, que não só ouve, mas também acolhe. E eu digo mais, ouve, acolhe e faz os encaminhamentos. A Soraya estava falando, quando eu cheguei aqui nessa casa em 2015, éramos 7 deputadas. Uma
Na verdade, éramos 6, porque uma só chegou na suplência. Então, era aquela coisa intermediária, hora ela estava, hora ela não estava. E a gente viu uma grande necessidade de muitas coisas, Soraya. Por exemplo, na primeira eleição que eu participei da mesa diretora, eu olhei e não tinha mulher na chapa. Não existia mulher na chapa. Como assim? A gente vai votar numa mesa que vai tomar as decisões de uma casa de leis tão importante sem a figura da mulher. E ali, até a deputada Soraya, chegamos juntos, mas ela já, com toda a sua expertise de Câmara, Tia Ju, vamos protocolo uma lei especificando e determinando a cota na mesa diretora. Ali nós fizemos isso e eu votei naquela mesa diretora, mas votei fazendo a seguinte fala: eu não consigo me ver aí. Como fica a nossa situação? Como vai ser decidido os espaços das mulheres nessa casa se não tem uma mulher na mesa diretora? E a partir dali, nunca mais faltou mulher na mesa diretora e só vem ampliando. Saiu de 20%, 30%. Hoje, o presidente Bacelar extrapolou mais de 30%. São 5 mulheres na mesa diretora, todas elas na linha sucessória da presidência. Então, a gente começa a ter ali uma mudança de paradigma. A gente não tinha rampa de acesso, nós tínhamos uma deputada cadeirante, nós estávamos com o número de mulheres na fila esperando exame de mamografia, de ultrassonografia, estávamos sem aquelas carretas itinerantes. Nós fizemos Outubro Rosa, mobilizamos, fomos para Copacabana, colocamos a carreta. Mas a mulher tem que ter o pedido para fazer o exame, não seja o problema. A nossa brigada de incêndio aqui tem médicas e, na época, a doutora Cici se prontificou, engrossou o caldo com a gente, sentou o dia inteiro lá e atendemos mais de 1.000 mulheres em um dia com os exames de ultrassonografia, mamografia, o Papa Nicolau. E é disso que a gente está falando. E com a chegada da Procuradoria da Mulher, com esse espaço de voz e de acolhimento para as vereadoras, nós temos municípios do Rio que não têm vereadoras. É verdade. E onde tem vereadora, uma só, volta e meia, elas são constrangidas e há tentativas constantes de silenciamento dessa voz. Ela sozinha, aquela mulher sozinha, falando só. Não, hoje ela não está só mais. Hoje ela tem a Procuradoria da Mulher. Então, a vereadora que se sentir sozinha lá naquela casa de leis dela, na Câmara Municipal, de varre e sai, seja lá onde for, ela não está só. Ela tem a Procuradoria da Mulher como apoio. Aqui a gente já atendeu uma vereadora que, assim que nós instalamos, no dia que a gente instalou a Procuradoria da Mulher, essa vereadora se sentiu acolhida e ela fez a denúncia do silenciamento que estava ocorrendo com ela. Discriminação, desqualificação dela nas redes sociais, enfim. E ela teve coragem de vir e falar porque ela se sentiu numa rede de apoio. O que mudou, deputada Soraya, na sua vida depois que a senhora foi eleita? Terceiro mandato, né? Na verdade, a minha grande percepção, uma mulher que sempre foi... Eu fui presidente de Grêmio, eu fui representante de turma, eu sempre militei, eu sempre entendi a política como uma grande ferramenta da sociedade. E mulher, né, que sempre... 44% de todos os partidos são filiações políticas. As pessoas dizem que mulher não gosta de política. Não, as mulheres militam na política. Apenas elas votavam e trabalhavam pelas causas através daqueles representantes. Porque uma mulher, diferente do homem, Cláudia, ela não se movimenta pelo poder, ela se movimenta por causas. Então, quando ela não aguenta mais, ela diz assim, eu vou me eleger para mostrar a realidade da mãe atípica. Sim. Eu vou me eleger pela questão do câncer. Nós tivemos uma deputada federal que ela se elegeu para mudar o Código de Trânsito, porque ela não conseguia punir a pessoa que matou o filho dela no trânsito. Então, as mulheres que já têm dupla jornada, elas acham que é suficiente essa militância. Mas, quando eu fui para o parlamento, é que eu vi o quanto o Brasil precisa de deputadas em todos os níveis. E esse isolamento que a tia Ju fala é justamente quando ela consegue enxergar o tipo de pressão que ela sofre, porque muitas nem querem voltar a se reeleger, tal a violência. Então, a Procuradoria da Mulher, como a tia Ju estava falando, ela nasce para zelar pela aplicação da lei. Porque a Comissão da Mulher ela está estudando uma matéria legislativa que pode virar lei ou não. A Procuradoria da Mulher é a partir da lei. Então, por exemplo,
as mulheres têm direito a fazer ligadura de trompas aos 21 anos, na hora do parto, não precisa esperar 6 meses, desde que ela avise 60 dias antes. E eu olho hoje, em pleno dia de hoje, ainda tem lugar que o médico diz assim, mas você teve filho normal. Aí eu pergunto, e daí? Faça pelo umbigo. Ela tem direito. Ela tem direito. Eu vejo ainda no meu estado mulheres com 5 filhos implorando uma ligadura como se fosse um favor, Sim. dando voto por conta de uma ligadura. Ela não tem que dar voto, não, é direito dela. Então a Procuradoria ela surge para tirar o juridiquês e fazer chegar na ponta assim, você sabia que essa mulher assim, assim? E se não acontecer, ela tem um canal para informar, que é a Procuradoria da Mulher. Então a Procuradoria da Mulher ela trabalha, Cláudia, com 4 pilares bem claros. O primeiro deles é a violência política contra a mulher. Isso que a tia Ju estava falando. Por quê? Isso nós não colocamos no direito criminal, a lei foi feita e colocou como um crime federal, porque embora a violência política ela venha com outros tipos, tipo ameaça, racismo, calúnia, injúria e difamação, o que se sobrepõe é a importância do mandato dela. Então, o juiz criminal ou a delegacia tem que mandar para o Ministério Público Eleitoral. E hoje nós estamos trabalhando com punições gravíssimas pelo país afora. Nós temos até vereador que já respondeu processo com pena de 10 anos de detenção. Uau. Para você ver o nível que está na ponta. E tudo tem resultado, né? E tudo isso, Soraya, é bom dizer que toda essa efetivação da lei, porque não adianta a lei no papel, toda efetivação da lei vem a partir da presença ativa das procuradoras. Das procuradoras, né? Da Que força tira da- aquela lei, a força dessas procuradoras tem feito a lei sair do papel e virar realidade. Cláudia, a Procuradoria não trabalha sozinha, ela trabalha com todos os operadores de direito. Isso é importante que as pessoas saibam. E também com a sociedade civil. E eu vou mostrar por quê. Porque você cria protocolos. Um desses protocolos é a violência política, que envolve o Ministério Público de denunciar, envolve a Procuradoria orientar na ponta quais são as provas. Não é cortar o microfone, é silenciar uma voz. Exato. É bem diferente. Muito diferente. Por quê? Porque há a necessidade do país de trazer mulheres para a política. Segundo pilar que a gente trabalha é a violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país que mais bate em mulher. E hoje os índices de feminicídio, nós colocamos o feminicídio em 2017 como um agravante de homicídio, porque a gente pegava no jornal, era tão chocante, porque o crime de feminicídio ele é hediondo, ele tem perfurações no rosto, no seio, bota fogo no corpo da mulher, mata com o filho no colo. Era assim tão bárbaro que a gente botou como agravante. Só que em 2017 para cá, a coisa foi tão absurda, se revelando a partir do momento que se entendeu o que era feminicídio, que nós tiramos de agravante e virou um tipo penal. Tipo penal esse, que é pena mínima de 20 anos, máxima de 40, mas sendo obrigada a cumprir mais de 50% em regime fechado, proibindo uma série de coisas. Nós temos que parar de matar mulher. Exatamente. Que isso? Então, a Procuradoria tem um papel central em orientar os protocolos, atuar junto com o Ministério Público, muitas vezes como parte processual, saber por que aquele processo está agarrado, o atendimento da delegacia. O terceiro pilar, e é obviamente a prevenção do feminicídio. Outro pilar que a gente colocou, que é muito importante, é a autonomia econômica da mulher, porque ela só vai sair do ciclo de violência se a gente tiver políticas públicas voltadas para não só colocar essa mulher no mercado de trabalho, que tem leis para isso, mas, acima de tudo, que ela possa empreender. Então, quando a gente desloca de Brasília, a gente tem, para você ter uma ideia, mais de 250 cursos gratuitos. Uau! Gratuitos, que a gente disponibiliza, se a procuradora municipal, estadual quiser, ele vai formando essas mulheres. Ela não precisa ser MEI no primeiro momento. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma linha de financiamento que é até R$2.000 para essa mulher poder comprar seu primeiro instrumento, porque às vezes você faz um curso de cabeleireiro. Você não tem o secador, não tem a escova. A gente tem cursos, para você ter uma ideia, que ensina essa mulher a costurar, quando costura, calcular a luz, a linha, o tecido, porque muitas pagam para trabalhar. Exatamente. E você vai preparando essa mulher, né, Genial. tia Ju, para virar MEI. Quando ela vira MEI, a Procuradoria já faz uma ponta com o Sebrae delas,
A linha de financiamento é de 5 a 20 mil reais. Essa mulher vai empreendendo. Pode ser fruto de violência? Pode. Mas também se pensa nas mães atípicas, mulheres que têm gente doente dentro de casa. Que não pode sair para trabalhar, precisa fazer, empreender dentro da casa delas. Gente, eu vou ter que marcar vários programas com vocês. Eu não sei o que fazer, porque eu tenho que chamar um intervalo, mas vocês duas, com essa riqueza toda, essa procuradoria totalmente interligada, que entrega, vai da cabeça até os pés. Quer dizer, vocês não deixaram nenhuma ponta solta. Não, porque o último pilar que eu queria só te falar, antes de você chamar esse comercial, era a saúde. Porque a saúde é fundamental. E a gente focou no planejamento familiar e na violência obstétrica. Olha o comercial. Pronto, deputada Soraya chamou. Eu não tenho nada mais para dizer. Fica com a gente. Estamos de volta com Elas Pautam RJ hoje, no dia justo da estreia, com deputada federal Soraya Santos e deputada estadual Tia Ju, duas forças da natureza. Deputada Soraya chamou o comercial, muito obrigada. É uma fluidez, é impressionante, uma pluralidade de conhecimento, uma versatilidade. Estava falando da saúde, estava falando dos pilares. Quer complementar? É isso, a saúde da mulher que também é fundamental. Então nós temos uma preocupação enorme no planejamento familiar, porque ela já tem por direito, né, poder planejar sua família sem autorização do marido, assim como o marido também pode fazer vasectomia sem autorização da mulher. E outra coisa que a gente mudou foi exatamente que antigamente dizia que ela só podia voltar para fazer ligadura 6 meses depois. Ora, Tia Ju, quem é que volta 6 meses depois? Não ela volta. volta com outra barriga. Isso. E a gente colocou que é no dia que ela for ter neném. Se for cesárea, faz. E se for parto normal, faça pelo umbigo. Não pode escutar médico dizer que é eletiva, vai abrir. Não, ele abre na mesma hora a rubrica e faz a ligadura pelo umbigo. É um direito que a mulher tem. Isso é importante, né, Soraya, não te interrompendo, as mulheres saber, as mulheres que estão nos assistindo, não ficar pedindo favor. Você não tá pedindo, você não tem que pedir favor, porque isso não é favor, como foi bem colocado aqui. Você quer fazer a ligadura de trompas? Você vai, tá com dificuldade, aciona a Procuradoria da Mulher. Procura a gente, porque nós vamos pegar na tua mão e você vai fazer, porque é um direito seu. Não adianta médico, hospital, ninguém colocar empecilho, porque está na lei e a gente está aqui para tirar essa lei do papel e chegar até você. E, Tia Ju, não é fundamental a sequência dos mandatos das senhoras, porque isso, a experiência que vocês têm no parlamento, é o que está ocasionando vocês terem o êxito, porque vocês já têm a capilaridade em todos os segmentos da sociedade. Por isso que vocês estão conseguindo esse êxito todo. A senhora não concorda? Concordamos sim. As pessoas quando dizem sim, nós queremos Soraya de novo, nós queremos Tia Ju de novo, nós queremos a fulaninha. Porque a população está vendo a gente trabalhar. Entrega. Né? A gente entrega. E esse é um diferencial, Soraya vai concordar comigo. Os homens estão aí, já chegaram, são parceiros da gente, assinam junto com a gente. Vem, a gente chama para mobilização, eles vêm também, porque é importante a gente conscientizar os homens. A Soraya falava sobre a questão dos homens que assassinam mulheres ou que batem mulheres. Esses homens precisam se reabilitar, porque não adianta. Eles vão ser presos, vão sair, vão continuar praticando as violências que eles sempre praticaram. Eles precisam se ver agressor, se ver violando o direito das mulheres e não pode estar na sociedade ameaçando outras mulheres, porque aí vai ficar preso lá uns dias, aí sai, daqui a pouco é outra vítima, porque isso está introspectado nesse homem. Então, é preciso também capacitar esse homem a se compreender e se ver como agressor e parar de agredir mulher. Por isso que foi importante a lei do feminicídio. A gente fala, mas qual a diferença? Matou, é homicídio. Não, matou pelo simples fato dela ser mulher. Isso é gravíssimo, porque ele vai continuar saindo da caça de outras mulheres. Aquela velha história, se não é minha, não é de mais ninguém. Exatamente, A mulher não é posse. Propriedade. Não, ela é minha, se ela não me quer, ela é minha, o que é meu não vai sair. A roupa é minha, eu vou lá... Sabe, Tia Ju, que esses dias me perguntaram assim, mas o que ele é diferente do homicídio? Eu falo sempre da gravidade. Aí eu peguei, há 3 meses atrás, aconteceu um feminicídio em Brasília, que o cara atropelou a ex-mulher, que estava ao lado da sua filha e da sua mãe, no meio da rua. Ele passou de carro em cima dela. Cláudia, ele fez a volta, passou a 2ª vez, fez a volta e passou a 3ª, para ter certeza que ela estava morta. Veja,
pessoa passou de carro em cima dela 3 vezes. Isso é normal? Ele não queria só machucar, ele queria matar. É isso que a gente sempre fala para as mulheres. Quando começa batendo, agredindo, com palavras de baixo escalão, empurrando, fica atenta. Você precisa interromper isso. Porque se não interromper, vai chegar ao assassinato, que é o feminicídio propriamente dito. Então, assim, olha o ódio desse homem. Isso que você falou é muito importante. São 2 coisas que no poder público você prevê. Nascimento de uma criança, que é em média 40 semanas, então não tem o porquê dessas mulheres ficarem rodando o hospital para nascer filho, e feminicídio. Feminicídio dá sinais, desde o namoro, desde a exigência de roupa, desde a violência psicológica. Quando chega a violência psicológica, ela já não reage, porque ela já se sente um zero à esquerda, a estima dela está no pé. E aí, aquele primeiro tapa, que depois, no dia seguinte, com certeza, tem um bombom, flores, e diz que nunca mais eu faço, eu não vou fazer vai piorando. Vai. E vai desaguar no feminicídio. O que você falou é muito importante, Tia Ju. Quem bate, quem agride, chega uma hora que aquilo é como uma droga no sangue daquele homem. Ele vai querer matar. Ele vai matar. Então, tem que ficar atento a isso. Quem ama não machuca. Quem ama não humilha. Quem ama não bate. Então, se está batendo, está machucando, está humilhando, o final disso é o feminicídio. Agora, Tia Ju, você falou uma outra coisa que eu quero dar um destaque aqui. Porque o homem cidadão, ele não criou filha para apanhar de ninguém. Não. O homem cidadão não formou filha para não ocupar um cargo que ela merece. Então, eu vejo lá no parlamento, os deputados votam tudo com a gente, porque eles não sabiam. Tem coisas... Eu me lembro, em 2017, a gente tirou a algema do pé das mulheres apenadas na hora do parto. Os homens olhavam, Claudinha, para a gente com o olho assim, meu Deus, em 2017 tinha algema? Porque são leis esquecidas, que ainda tutelam as mulheres. São leis esquecidas que precisam avançar. Porque qual mulher que vai sair correndo, vai fugir? Mas... No momento de parto, parindo, a cabeça da criança saindo e ela correndo, fugindo, vou fugir. E no momento que você está falando de quê? De primeira infância, Exatamente. Do acolhimento de uma criança. A gente está falando de humanização. Como é que você está acolhendo uma criança que a mãe está algemada? Né? Mas eles não sabiam. Então, por que tem que ter mulher e homem? Porque isso é o universo da mulher. E a mulher tem que trazer o homem para mostrar o que ela passa. Vocês não veem que a sensibilidade de vocês é o fator determinante que traz esse sucesso? Não só na parte da mulher, mas na legislação de uma forma geral? Um dia eu vou te dizer uma coisa. Toda a legislação que a gente mexe assim, eu consigo medir os efeitos. Como eu te falei dessa questão da cadeirante. Isso me retroalimenta. Eu tenho tanto orgulho de ser deputada, eu nunca tirei o boto. Eu tenho orgulho. A política é essencial. Eu sou uma deputada que eu encho a boca para dizer que eu sou deputada federal e que eu represento as vozes de mulheres que ainda estão chorando e não podem falar. Represento vozes de mulheres que querem melhorar o setor de empréstimo. Por exemplo, as donas de negócios, donas de empresa, de fábrica, elas têm mais dificuldade de tomada de empréstimo do que os homens. E às vezes são extorquidas, você tocou num ponto que a Firjan já trouxe para a gente, na hora dela adquirir um empréstimo, os juros vai mais alto para ela. É diferente? Em alguns casos, sim. E a dificuldade dela é maior. Cláudia, vou te dar um outro dado. Os produtos das mulheres são taxados mais caros do que os dos homens. Até mesmo um aparelho de barbear, se for azul é um preço, se for rosa é outro. Então, isso é inadmissível. Já prestou atenção no mercado? Então, veja, nós não estamos falando só de mulheres que são vítimas de violência. Nós estamos falando da dignidade dela, do direito dela a trabalhar, de respeitar essa mulher que não pode sair para trabalhar e ter oportunidade, porque ninguém quer viver de cesta básica. A pessoa quer ter o direito de colocar comida na mesa. Isso tem a ver com a autoestima. É a dignidade. E outra coisa que é importante, que isso é típico dos mandatos femininos, se você olhar lá em Brasília, porque 80% da nossa pauta é comum. A gente não tem identidade partidária para essas causas, porque câncer não tem partido. É verdade. Violência contra uma criança não tem partido. O autismo não tem partido. Não tem partido. Vê um movimento na Câmara, vai todo mundo junto. Depois, 20% é questão ideológica. Como uma enxerga o Estado, como a outra enxerga. E a gente se respeita. Mas as mulheres têm que trabalhar firme, porque isso é uma ligação uterina. Eu tenho tanto orgulho de estar na política e eu acho que eu passo isso quando eu passo pelas universidades, quando eu vou visitar uma cidade. Quem está
está comigo lá em Brasília, porque eu sei que aquela lei votada atingiu uma pessoa que tem doença rara, ou gerar proteção da mulher. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, desde outubro de 2023, as mulheres que estão com o agressor com tornozeleira, nenhuma morreu. Nenhuma morreu. Isso é um dado importantíssimo. E fundamental. Nós temos que ficar sempre de olho e cobrando. O homem com tornozeleira, ele não se aproxima da mulher para tirar a vida dela. Você trouxe um fato assim, importantíssimo. São dados, e dados não pode ser questionado. Não pode ser questionado, porque quando a gente olha a estatística, 70% das mulheres que são mortas por feminicídio, elas já tinham protetiva. Mas o policial não consegue chegar, às vezes, na casa dela. Quando o sistema flui e a tecnologia tem que servir para aproximar, você bota a tornozeleira, que se ele rondar a casa dela 2 vezes, já é quebra de protetiva, vai embora para a cadeia. Então, a tecnologia não pode gerar uma geração doente como a gente está vendo hoje. Nunca se teve tanto acesso, Cláudia, e foi tão sozinho. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor para proteger vidas, para poder denunciar, para integrar. E eu acho que a mulher traz muito essa coisa do direito humano. As matérias que estão ligadas aos direitos humanos, se você pegar percentualmente, em termos de projeto, as mulheres disparam lá na Câmara Federal. Nós somos hoje 18%, Tia Ju, mas somos responsáveis por 48% de toda a produção legislativa. Veja. Quase metade. Quase a metade dessa legislação. E são legislações que têm um olhar de cuidado mesmo e mais específico para as mulheres, para as crianças. Hoje a gente tem os deputados sensibilizados em pautas, como a senhora falou, que eles não percebiam. E assim, e o desejo aqui, por exemplo, nós colocamos sempre que eu tenho uma lei que é boa, que eu vejo que os colegas votaram com muito prazer, eu abro a coautoria, porque a gente percebe o desejo de participar daquela política. E aí engrossa o caldo, porque na hora da regulamentação, da cobrança na ponta, para o público que a gente representa, fica mais forte. Então, a produção legislativa das mulheres é imensa e a participação efetiva nas comissões. Nós vemos a senhora aqui, deputada Tia Ju, nós observamos muito proximamente o seu trabalho, né? Estamos aqui no prédio, nós vemos a sua atuação, inclusive internacional. A senhora é o amálgama que trouxe até a China, é representante da China aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Verdade, a gente também tem no sangue essa coisa da paradiplomacia, porque a paradiplomacia, ela traz muita coisa de benefício para o nosso estado. A gente tem aí, através dos consulados, bolsas de estudo para os nossos estudantes, diga-se de passagem, que são os próprios consulados e através dos seus cônsules que nos trazem, que o mundo inteiro fica de olho nos pesquisadores, na nossa juventude brasileira, enquanto pesquisadores, porque são os melhores do mundo. E nós temos que proteger os brasileiros que estão lá fora. Claudinha, Exatamente. A Procuradoria da Mulher, lá em Brasília, a gente está numa luta há muito tempo para as mães de aia, né? São aquelas mulheres que chegam no Brasil com seus filhos, que sofriam violência doméstica, e, infelizmente, a AGU, o que ela faz? Ela manda devolver os filhos, ela ainda fica de bandida aqui no Brasil. E eu fui fazer, para você ter uma ideia, como procuradora da mulher, eu fui fazer sustentação oral no Supremo, defendendo as mães de aia, para você entender o que é a Procuradoria. E já vou dar logo, dia 28, os ministros vão estar discutindo as teses. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ganhar essa ação. Verdade. Nós ali não arguímos inconstitucionalidade da lei. Você sabe o que nós arguímos? O quê? A inconstitucionalidade da aplicação da lei pela Advocacia da União. A senhora ser advogada ajuda muito, né? Ajuda para fazer esses recortes, mas veja, a lei existe, olha o papel da Procuradoria, a lei existe, nossa lei é boa e um órgão estava aplicando errado e deixando de proteger os seus, porque ela estava na condição de ser representante da defesa do Estado, e a primeira pergunta que eu faço é: existe Estado sem pessoas? Não existe, é uma linha. E se o outro país não tem legislação, essa mulher, quando bota o pé aqui, ela tem que ser amparada Pelas nossas leis. Não pode arrancar as crianças e mandar de volta, até porque o Tratado de Haia protege as crianças. E hoje, a ressonância magnética já mostrou o que significa no cérebro de uma criança... Ficar sem a mãe. Não é ficar sem mãe, pior. Conviver num lar violento. Então, se lá não tem como registrar,
aqui ela tem que ser amparada. Por isso a Procuradoria entrou nesse processo. Fiz questão de fazer sustentação oral para mostrar até onde a Procuradoria pode chegar. E eu estou numa expectativa muito grande da decisão que será a favor das mães brasileiras, conhecida por Mãe Jaia, que não poderão ter seus filhos mais arrancados do jeito que a gente vê. Então, essa relação é muito importante. Um minuto para cada uma, para se despedir, porque... tão rápido. Pois é. Vocês têm mais uns 6 meses para ficar aqui no estúdio, sem parar? Cláudia, primeiro, dá parabéns à TV Alerj por abrir esse espaço, porque a comunicação é tudo. Mesmo uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela manda trocar um produto porque ela diz assim, eu vou para o PROCON, conhecimento é poder. E a TV Alerj tem essa missão. Então, agradecer, abrir um espaço para as mulheres, para dar informação na ponta, aquilo que elas têm por direito, e trazer os homens e as mulheres dessa sociedade para ficar junto, perfilado, numa missão, que é botar o Brasil, sim, no trilho, gerando emprego, fazendo justiça social. Muito honrada por estar aqui com você, Cláudia. Esperamos muito mais vezes que a senhora volte. Muito obrigada. Tia Ju. Olha, Claudinha, muito obrigada a você, a TV Alerj, de podermos, nesse espaço, esclarecer muitas questões que para a população não era nem do conhecimento. Elas precisam saber que nós, deputadas, estamos aqui, suprapartidária, não existe rótulo de partido na defesa dos direitos das mulheres. Nós não temos partido para isso. O nosso partido são as causas das mulheres. Tudo que for causa da mulher é o nosso partido. Esse é o meu partido, é o partido da deputada Soraya e das deputadas. E dizer para as mulheres, procurem a Procuradoria da Mulher. Nós escolhemos um lugar maravilhoso para instalarmos a nossa Procuradoria. Fica ali no Palácio Tiradentes, subindo as escadas, no tapete vermelho. A Procuradoria é super acolhedora e nós queremos ajudar vocês. E nós não estaremos fazendo favor algum. É direito seu. Nós criamos a Procuradoria, começou na Câmara Federal, está no Estado e nos municípios onde não tem. Nós estamos pegando na mão das vereadoras, orientando para implantar, para que você, mulher, seja acolhida, seja qual for o seu grito. Esse grito é nosso também. Que programa lindo, que programa maravilhoso. Muito obrigada por vocês franquearem tanto conhecimento, tanta experiência e tanta força conosco e com você também que nos acompanha até agora. Elas estão convidadas, eu tenho certeza que vocês também estão loucos para vê-las de novo. Fiquem conosco e até o próximo programa.